Atos dos Apóstolos, eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 8. Eu gostaria muito, irmãos, que você adquirisse o costume de anotar a mensagem. Tem esse costume, você vai ver o quanto você vai desenvolver. Tem esse costume. Grife na sua Bíblia, traga um caderno, um iPad, enfim, mas anote. Vai acrescentar muito na sua vida. Não só no culto da palavra, mas em todas as vezes que você ouvir a palavra. Atos 3, verso 1. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Isto é, às 3 horas da tarde. Aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, o ajudou a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Nós precisamos então entender o contexto para entender o texto. Atos dos Apóstolos é o início da igreja. Não a igreja Vida em Cristo, a Assembleia Batista, a igreja de Jesus. É o início da igreja. Capítulo 1 é a despedida e últimas palavras de Jesus. Capítulo 2 é quando a igreja está unindo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, enchendo toda a casa a qual estavam sentados, e línguas repartidas como de fogo foi vista entre eles, e foram cheios do Espírito. Atos 2, a igreja é cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 2, a igreja é cheia do... Eu vou pregar sobre o capítulo 3. Para entender o capítulo 3, eu tenho que entender que o capítulo 2, eles foram cheios do... Você sabe que é assim que eu prego, não fica bravo não, é assim. Temos que entender isso. Capítulo 3 é consequência do 2. Estão cheios do Espírito Santo. Agora a minha pergunta: o que é ser? Como é ser cheio do Espírito Santo? Será que ser cheio do Espírito Santo é pular, E eu gosto disso. Eu sou pentecostal. Mas vamos observar se é somente isso. Ser cheio do Espírito Santo. Pedro é cheio do Espírito Santo. Aí todo mundo acha que estão bêbados. É uma igrejinha, Tiago, de 120 homens. Quantas pessoas? 120. Aí está um barulho, está um poder, está lá. Aí todo mundo na cidade para na porta da igreja. Imagina a cena, todo mundo na porta da igreja vendo. Estão bêbado. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz assim: ei, aqui ninguém está bêbado não. Aqui não. Aqui está se cumprindo a profecia de Joel capítulo 2. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí Pedro vai pregando. Pensa na mensagem boa. Quando Pedro termina a pregação, ele pergunta: quem quer aceitar Jesus? Quase aí 3 mil, mais 5 mil pessoas, agora não sei se é 3 ou 5 mil, enfim, aceita Jesus. A igreja de 120 pessoas agora passa para mais de 3 mil pessoas.
Era até assim uns 70 aleluia isso aqui, irmão. Num culto, numa pregação, a primeira pregação de Pedro. A minha primeira pregação eu preguei 3 minutos e travei e voltei triste. A primeira pregação de Pedro, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. A igrejinha, bum, bombou. Imagina a gente faz um culto agora, 3.000 pessoas, no próximo culto de domingo tem 3.000 pessoas a mais na igreja. Irmão, vai sair no Facebook, vai sair no Instagram, vai bombar no TikTok, concorda comigo? Vão dizer assim, o que está acontecendo? Vai vir a reportagem dizer assim, pastor Baltazar, qual é o segredo? Isso é normal. Agora você tem que entender que Pedro está andando na cidade, está todo mundo cutucando, diz assim, rapaz, agora o pastor não é da igrejinha, é o pastor da igrejona. Não é o pastor, o pregadorzinho, não, é o pregador que pregou e 3.000 pessoas aceitaram Jesus na pregação dele, é Pedro. Nós precisamos entender agora que Pedro está ganhando almas. Se ministerialmente eu pudesse dizer, é o auge, concorda comigo? Por quê? Ele foi chamado, irmão, Pedro, ele não tem leitura, é meio atrapalhado, é meio doido, negou Jesus, cortou a orelha de homem, andou sobre as águas, afundou. Pedro é atrapalhado. Todo mundo ficou meio assim com Pedro. Agora Pedrão está no auge. Aí o versículo 1 do capítulo 3 diz assim, e subia Pedro e João para a oração. Isso aqui me faz pensar, porque eu acabei de dizer para você, eu estou 6 minutos enfatizando para você que eles foram cheios do... Mas o capítulo 3 começa dizendo que Pedro e João estavam indo para o templo para a oração. Como eles foram cheios do Espírito Santo? Orando. E agora já estão cheios, está no auge, está no bom, está no top, está em tudo, e ele continua. Então Pedro é um exemplo para nós que bons resultados não mudam ele. Bons resultados e conquistas não está tirando os valores de Pedro. Desculpe, irmão, mas porque tem gente que não pode ter um resultadinho a mais, já acha que é alguém. Tem gente que ele não pode ter um carrinho melhor, não pode ter algo melhor, que ele já acha que é alguma coisa. Pedro, estou mostrando para você que Pedro teve um grande resultado, um excelente resultado, e o que ele fazia antes, ele continua fazendo da mesma maneira. Eu creio que Deus pode te honrar. Eu creio que Deus pode abrir muitas portas para você. Eu creio que Deus pode dar condições financeiras para você melhor. Eu creio que Deus pode dar dons para você, mas não use isso como forma de mudar quem você é. O que levou Pedro a ser cheio do Espírito Santo? A oração. E agora, cheio do Espírito Santo, ele continua orando. Interessante isso. Acho interessante, pastor Baltazar, irmãos, quem está online, que ele está cheio do Espírito Santo e ele está indo para onde? Para o templo, para a oração no templo. Redobre a sua atenção no que eu vou dizer. Ele está cheio do Espírito Santo e ele está indo para o templo orar. Espera aí, ele está indo aonde orar? Então alguém cheio do Espírito Santo ainda está indo para a igreja. Porque existe uma influência hoje na internet dizendo, você não precisa ir para a igreja. É os desigrejados. Pega aqui com Pedro aqui, vamos aprender com Pedro? Ele está cheio do Espírito Santo e está indo aonde? Espera aí, esse templo aqui, lembra que esse templo aqui, Jesus expulsou os cambistas? Você lembra que os sacerdotes eram corruptos? Jesus não chamou sacerdotes, Jesus chamou eles pescadores. Pedro podia dizer, eu não vou lá porque é meio contaminado. Não, eu não vou lá porque o pastor lá é meio duvidoso. Não, eu não vou lá porque o ministério de louvor é meio esquisito. Pedro está indo lá. Porque eu tenho que entender alguma coisa. Os problemas do templo não podem me afastar do dono do templo. Vou falar de novo. Quem está na internet aí pega isso. Porque hoje o que tem umas desculpas, irmão. Não porque pastor fulano de tal, não porque irmão fulano de tal, não porque igreja tal. Nenhum problema do templo pode me afastar do dono do templo. Pedro poderia dizer, eu não vou porque eu estou cheio, eu sou igreja. Me permita, sendo o culto da palavra, você tem que entender isso. Você já ouviu alguém dizer assim, nós somos igreja, eu sou igreja, não preciso ir para a igreja. Estão
aplicando errado. Primeiro, você ou eu não é igreja. Nós somos igreja. Todas as vezes na Bíblia que você encontrar a palavra eclésia, no grego para igreja, todas as vezes, Jesus não está falando de um, Jesus está falando de alguns reunidos no nome dele. Eu sozinho não sou, mas nós dois, se tiver dois reunidos no nome de Jesus, ele está presente, aí é a igreja. Então nós temos aqui a prova que Pedro, cheio do Espírito Santo, estava indo para o templo. Então anote isso, memorize isso. Os problemas do templo não podem me afastar do templo, ou melhor, do dono do templo. Pedro e João estão indo para a oração. Ele continua orando. Aí diz o versículo, acho que é o 2, enfim. Diz que pegavam um paralítico e deixavam na porta. Irmãos, eu preciso fazer isso porque você entra comigo, você presta mais atenção, você não cochila, não perde nada. Eles pegavam o paralítico e deixavam aonde? Na porta. Deixavam aonde? É bom estar na porta? É bom, mas não é. Eu nunca vi alguém falar sobre isso, mas ardeu no meu coração isso aqui. Eu anotei. Deixavam ele na porta. Esse homem estava no lugar certo, templo, no lugar certo, mas ao mesmo tempo de forma errada. Estar na porta é estar dentro? Estar próximo não é estar dentro, Tiago. Ele estava na porta, mas não estava dentro. Você sabe, irmão, eu prego, mas às vezes na mensagem a gente tem que apertar um pouquinho, né? Fala para o seu irmão assim, não foge não. Aguenta aí. Tem que apertar. Tem jeito. É culto da palavra. Está na porta, no lugar certo, mas está na porta, não é estar dentro. Existe uma verdade em estar na porta. Vou dar um exemplo para você aqui. Imagina que eu estou na porta da igreja, estou aqui. Estou na porta, não estou dentro e não estou fora. Eu estou na porta. Sabe o que eu aprendi aqui? Que a distância para estar dentro é a mesma distância para estar. Alguém entendeu? Estar na porta é perigoso. Porque a mesma distância para eu estar dentro é só um pulinho, mas só um pulinho eu estou fora. Eu sei que aqui não, né, irmão? Aqui não. Por aí tem gente que a vida dele cristã é na porta. A mesma distância para ele blasfemar é a mesma distância para ele dizer Jesus é bom. A mesma distância para ele pecar é a mesma distância para ele santificar. Para ele tanto faz. Quanto que se a pessoa estiver dentro, para ele pecar, ele tem que percorrer um caminho. E quem está fora, para entrar, tem que percorrer um caminho. Agora, o perigo é de estar na porta. Porque quem está na porta, ele não se envolve. Quem está na porta, ele não quer abraçar a causa. Quem está na porta, ele não quer compromisso. Ele não quer compromisso. Ele está na porta, ele não está dentro, não está fora. É interessante que esse homem é deixado na porta. Agora preste bem atenção, ele está na porta e está recebendo esmolas. Pensa comigo, eu gosto que pense. Ele está recebendo esmola porque ele está Então está na porta é melhor do que está fora, você concorda comigo? Vamos entender isso? Está na porta é melhor do que está fora. Porque na porta tem esmola, na porta tem? Então está na porta, está melhor do que está fora. Nesse contexto. Só que está na porta é melhor do que está dentro? Esse é um grande perigo. Porque na porta tem coisas boas. Tem benefício. Eu vou no culto, eu ouço a palavra, eu assinto até tentar um arrepio, eu tenho um relacionamento, mas eu estou na porta. Não é ruim, tem coisas boas. Mas o problema é que na porta ele tem esmola. E a grande verdade é, a esmola resolve o problema dele?
Então você tem que entender que estar na porta, não se envolver com o Senhor, tem benefícios, tem bênção, tem testemunho, mas não vai resolver o problema. Jesus disse assim: aquele que, eu sou a porta, é aquele que entra por mim. Não é isso que diz já em João 10? Jesus fala, Ele é a porta, e aquele que fica, não, Jesus diz, aquele que entra por mim, encontra pastagem, encontra vida. Então nós precisamos entender que muitos estão se satisfazendo com migalhas, estão achando que estão bem, mas estão acomodados. Irmão, o estar acomodado é um perigo. Não, pastor, porque eu vou na quinta-feira lá, aí eu sento, o pastor Daniel prega uma mensagem, eu recebo, aí eu vou para minha casa, não falo mal de ninguém, eu não faço mal, não prejudico ninguém, aí eu vou no domingo, pastor Baltazar, pastor Arcade prega uma palavra, e está tudo bem, está tudo certo. A gente se acostuma com migalha, a gente se acostuma com isso, e Deus está dizendo: eu tenho muito mais. Eu tenho algo maior para a sua vida. Se eu tenho uma palavra para você hoje, é: não se acomode com pequenos resultados. Não se acomode com pequenos resultados, porque Deus tem coisas maiores para a tua vida. Estar na porta é um perigo. A pergunta que eu deixo para você é: eu quero saber se a esmola ou as esmolas estão de bom tamanho para você. Porque afinal de contas o texto deixa claro que todos os dias esse homem era levado, deixado à porta, e ali ele tinha esmola. Todo dia ele tinha esmola. O almoço dele estava garantido, a janta dele estava garantida. Eu quero saber se está bom. Não, pastor, quando aperto o calo, eu tenho uma lista aqui dos profetas, eu recebo uma oração e eu faço isso. Tem gente que se acomodou com isso. Só que Deus está trazendo para nós nessa noite algo muito maior, dizendo assim: tem algo maior para você. Quanto maior a entrega, maior será as coisas de Deus para a sua vida. A verdade que esse homem é carregado para a porta. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Esse homem é carregado pela porta. Existem amigos desse homem que estão carregando ele todos os dias na porta. Redobre a atenção. Todos os dias tem amigos que carregam ele e levam para a porta, deixam ele, à tarde buscam ele. Vamos até aqui entender que são amigos. Estão ajudando, sim ou não? Mas estão ajudando para ele viver do quê? De esmola. Nesse texto você percebe que nem toda ajuda é ajuda, que nem toda mãozinha é socorro. Por que eles estão fazendo? Não está resolvendo o problema desse homem, está apenas mantendo ele no estado de necessidade. Se a gente não tomar cuidado, a gente vive nesse estado. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu tenho falado muito nas minhas redes sociais. E eu quero que essa igreja, eu quero que você que me ouve pela internet, tenha isso na sua cabeça. Deus não quer essa vida para você. Deus não quer que você tenha uma vida de viver de migalha. Deus não quer que você tenha uma vida de socorro, como que eu posso dizer? Provisão. Deus não tem isso para você. Deus quer e deseja para você o quê? O melhor. Então muitas das vezes a pessoa diz assim: não, a igreja e o irmão, o governo vai me ajudar todo mês. A gente se acomoda com prova, a gente se acostuma com prova. Aí tem gente que vai chegar para você e dizer assim: não, a vida é assim mesmo, viu? A gente está aqui em Porto Feliz, não é assim mesmo. Hoje os filhos são assim mesmo. Não, hoje os casamentos é assim mesmo. Não aceite pessoas que querem fazer você se acostumar com os problemas. Eu vou dizer de novo: não aceite pessoas que querem fazer você se acostumar com os problemas. Existe um Deus poderoso para transformar toda sentença contra a sua vida. Receba essa palavra. Tem um Deus poderoso para transformar toda sentença contra a sua vida. Ele vê Pedro e João, e a Bíblia diz que ele pede esmola. Olha o que nós temos aqui.
Quando ele vê Pedro, o que ele está vendo? O grande pregador do momento. O que ele está vendo? O cara, o pregadorzão. Ele fala assim: rapaz, vai ser uma oferta gorda. O pastorzão da igreja vai ser oferta, vai ser top. Aqui mostra uma expectativa dele. Irmãos, eu gostaria muito, e eu peço ao Espírito Santo nesse momento, que me ajude a transmitir para você, que está aqui, quem está na internet, o que Deus colocou no meu coração. Ele está sentado, esse paralítico, na porta formosa. Essa porta formosa é uma das portas mais lindas e bonitas e ricas do templo. Ele está sentado na porta formosa, no templo. Está vindo um homem cheio do Espírito Santo. Ele olha e está esperando o quê? Esmola. Você consegue entender que esse homem está vivendo de coisas tão pequenas em lugares de coisas tão grandes? Parece absurdo, mas tem pessoas aqui me ouvindo, na internet me ouvindo, estão vivendo assim. Estão vivendo na presença de um Deus grande e se satisfazendo de coisas pequenas, aceitando coisas pequenas, se acomodando em coisas pequenas. Eu não estou falando de ganância. Eu sei que estou pregando para pessoas esclarecidas e inteligentes. Esse homem está na porta formosa, na porta do templo. Pedro está na frente dele e a Bíblia diz: esperando receber esmola. Tem gente que vem para o culto na presença de Deus com esperança de receber esmola. Deus não tem esmola para você. Deus não tem qualquer coisa para a sua vida. Nessa noite eu queria que você abrisse o seu coração e colocasse dentro da sua mente: Deus não tem qualquer coisa para a minha vida. Deus não tem qualquer coisa para a minha família. Deus não tem qualquer coisa para os meus filhos. Deus tem o melhor. Eu vou dizer: Deus tem o melhor. Receba essa palavra: Deus tem o melhor. Receba essa palavra: Deus tem o melhor. Você não nasceu para viver de migalha. Nem de migalha sentimental, nem de migalha familiar, nem de migalha de saúde, nem de migalha de alegria, nem de migalhas. Não aceite isso na sua vida. Só o que vai mudar isso? É o seu posicionamento, ou dentro, ou fora, ou na porta. A escolha é sua hoje. Eu acho tão interessante que quando ele olha para Pedro e diz, ou espera, ele vê Pedro, olha para Pedro e diz: eu vou receber uma oferta. Diz a Bíblia que Pedro olha para ele está pedindo esmola, e Pedro diz: eu não tenho. Jovens, vocês prestaram atenção nisso? Pedro disse que não. Irmão, peraí, é o pregador do momento, hein, irmão? É o cara, pastorzão da igrejona. Você sabe que esmola é quando a gente procura lá no bolso, né? Quando para no semáforo, você olha lá no painel do carro, é aquilo. Pedro está dizendo: eu não tenho. Mas eu falei para você há 20 minutos atrás que Pedro estava cheio. Vamos entender uma coisa aqui: estar cheio do Espírito Santo não te priva de provação. Porque tem gente que qualquer prova já diz aonde eu estou errando, o que eu fiz de errado. O que Pedro fez de errado aqui? Ele está cheio do Espírito Santo, mas a situação financeira dele, ele não tem. Ele não tem. Mas eu acho tão lindo que ele diz: eu não tenho esmola, vírgula, mas uma coisa eu tenho. Porque se ser cheio do Espírito Santo não me priva de provação, mas também ser cheio do Espírito Santo não me abate. Ser cheio do Espírito Santo, eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho o poder de Deus na minha vida. Eu posso até, oh meu Deus do céu, Pedro está dizendo: eu não tenho coisas, mas eu tenho o poder de Deus na minha vida. Sabe que eu fico pensando nisso, Tiago, Julien, como obreiro, você que é obreiro está me ouvindo na internet, isso me preocupa,
Porque Pedro diz, eu não tenho ouro, ou melhor, ele diz, o texto é prata e ouro, prata na frente. Não tenho prata e nem ouro, mas uma coisa eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A verdade é essa. Eu só posso dar o que eu, se fosse você naquele lugar. Se fosse eu, Daniel, o que eu teria? Talvez eu ia dizer para ele, com certeza está aqui, tó. Nós somos hoje talvez pessoas que têm o ouro e a prata, mas a gente não está tendo o levanta e anda. Isso eu falo com dor no coração, porque hoje nós se tornamos pessoas que nós temos a prata, nós temos o ouro, nós temos a oferta, nós nos alegramos. Eu ajudei fulano de tal. Se fosse hoje, talvez ia ser escrito assim: e chegando na igreja, deu uma oferta, ajudou aquela pessoa. Aí fez até um vídeo, já viu esses vídeos no TikTok, né? Eu dei R$50, eu dei R$1.000 para uma pessoa necessitada. Quanto que a verdade é essa? Não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eu estou pregando para mim nesse momento e perguntando, o que você tem para oferecer, Daniel? Porque a gente só pode dar o que a gente... Eu estou sendo bem claro, eu quero que você entenda. Não estou falando a você, estou falando a mim, a todos. Não você diretamente. Mas às vezes a gente tem tudo para oferecer. A gente vai ter... falar do filme, de carro, TikTok, de meme, disso a gente sabe tudo. Mas se a pessoa diz assim, ora, dá uma palavra, a gente não tem. Como que nós vamos nos colocar diante de Deus nesses dias, irmãos? Porque a gente só pode dar o que a gente tem. Eu acho tão interessante, é que o apóstolo Paulo, Pedro melhor dizendo, ele diz isso, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então o apóstolo Pedro diz, em nome de Jesus, levanta e anda. Qual a verdade que nós temos aqui? A primeira verdade, eu comecei lá dizendo que Pedro estava cheio, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio para levantar pessoas. Deus não me fez ser cheio do Espírito Santo para eu dar dinheiro para pessoas. Isso é generosidade, eu posso fazer, mas a prioridade é o quê? Levanta e anda. É dizer assim, eu vou orar por você, Deus vai curar, Deus vai libertar. É levantar a mão para a minha casa e dizer, Satanás, aqui você não tem espaço. Ser cheio do Espírito Santo para levantar. Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta esse homem pelas mãos. Eu acho tão interessante isso que Pedro diz, em nome de Jesus. Só que Pedro não diz, só diz. Pedro diz e estende a mão. É tão interessante que a Bíblia diz assim, e tomando pela mão, os pés e os tornozelos se firmaram. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, ou você que está acompanhando pela internet, mas a palavra de Deus é essa. Eu vim como homem de Deus para dizer, levanta. Que a sua vida financeira, que a sua vida espiritual, que a sua vida familiar, que a sua vida conjugal, que a sua vida espiritual seja levantada nessa noite. E como diz o texto aqui, que os pés e os tornozelos se firmaram, que você se firme em nome de Jesus, que a tua casa se firme, receba essa palavra, que toda inconstância seja banida da sua vida em nome de Jesus, que haja estrutura e firmeza sobre a sua vida, bendito é o nome do Senhor. Eu acho interessante que o texto diz que Pedro olha para esse homem. Pedro olha para esse homem. Eu estou dizendo para você que no começo nós dizemos algumas vezes que Pedro estava cheio do... Ser cheio do Espírito Santo não impediu Pedro de olhar as necessidades de outro. Pedro está olhando de cima para baixo. Ser cheio do Espírito Santo me faz ver as necessidades de outras pessoas. Não me fala que você é cheio do Espírito Santo se você não se importa nem ver as necessidades do próximo. Pedro viu, estende as mãos, toma pelas mãos, libera a palavra.
e levanta esse homem. Eu acho tão interessante agora, porque o versículo de número, por favor, o versículo de número 7, versículo 7. E segurando pela mão direita, ajudou. Você foi cheio do Espírito Santo para quê? Para ajudar. Ajudou o que? A levantar. Nós fomos cheios e devemos ser cheios do Espírito Santo por quê? Para ler. O papel nosso de como igreja é levantar pessoas. Levantar-se. Naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Ou 8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio andando, saltando e louvando a Deus. Irmão, peraí. Aqui nós temos uma verdade. Nós temos dois tipos de pessoas aqui. Eu poderia até dizer 3. Primeiro grupo de pessoa, aquele que leva ele até a porta. Aqueles que levam até... Estou ajudando. Estou levando até a porta. Tem aqueles que dão esmola. Eu estou ajudando. Estou fazendo a minha parte. Agora tem o terceiro grupo que é Pedro. Que toma pela mão, levanta e diz, vamos entrar no templo, saltando, aleluia, pulando. Eu quero saber com quem você quer andar. Se você quer andar com aqueles que só deixam a porta, que dão esmola, ou se você quer andar e quer ser alguém que está assim, não vai ficar na porta não. Vamos entrar. Porque na porta é esmola, mas dentro é milagre, é saltando e pulando e vivendo milagres em nome de Jesus. Meus irmãos, de fato hoje nós temos que tomar uma decisão em nossas vidas. De fato, se nós não soubermos nos posicionar, nós ficaremos na porta, acostumando com esmola, e vamos até testemunhar assim, chegar em casa, né? Não vou conjecturar aqui o homem chegando em casa assim, jovens, com o bolso cheio de moeda, dizendo assim, ó, hoje foi bom, hein? Hoje foi bom. Se acomodado na situação, acomodado com a prova, acomodado com o problema, acomodado com o sufoco, acomodado, comodismo. Mas esse dia que ele entrou, ele voltou para casa, a verdade, estava com esmola, mas ele voltou com algo muito maior. O que? O levanta e anda. Com todo respeito a você que está aqui, você pode voltar hoje com esmola, mas você pode voltar hoje com levanta e anda. Você pode ficar correndo atrás de esmola, de migalha, você pode voltar. Você pode. Eu acho tão interessante, para orar por você e concluir, aquela mulher Ciro-Fenícia, ela diz para Jesus, Jesus, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. Lembra do texto? Ela diz para Jesus, Jesus, até os cachorros comem da migalha. Se o Senhor me dá uma migalha, eu vou ter milagre. Jesus ensina que quem é filho não tem migalha, quem é filho tem pão. Mas se você não se posicionar como filho, é migalha. Mas se você posicionar como filho, é pão. Se você se posiciona na porta, é esmola. Mas se você entra, é levanta e anda. Eu queria que você tomasse uma decisão nessa noite. É um culto de refletir, é um culto de ensino. Eu quero que você tome uma decisão hoje. Não, pastor, eu vou pegar firme, eu vou me posicionar, eu vou posicionar minha vida, eu vou posicionar minha família, eu vou posicionar os meus caminhos. Eu não vou ficar mais na porta não, porque como eu disse, está na porta a mesma distância para sair, a mesma distância para entrar. E ficar nessa situação é difícil.
Hoje a nossa decisão é entrar em nome de Jesus.